Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Ponto Financeiro. E eu fiquei aqui de passar para vocês a parábola do meu último vídeo aí do orçamento doméstico, esse papo importante que a gente precisava ter antes de entrar nas questões de investimentos, porque não há como você ter um bom planejamento de investimentos, de aplicações financeiras, de alocação de ativos, sem antes ter um orçamento enxuto, bem organizado, enfim. E no vídeo passado eu tinha mencionado uma parábola para ilustrar o potencial e a força dos juros compostos ao longo aí de uma trajetória de vida. E eu tirei esse exemplo de um livro americano, em inglês, do Amazon Kindle, né, que é um guia para investidores, né, principiantes principalmente, justamente para poder conhecer o potencial dos juros compostos. E aqui eu fiz algumas anotações sobre a parábola, lembrando que isso aqui é para fins didáticos, tá? Tem muita coisa aqui que a gente precisaria levar em consideração, a gente pode até argumentar, mas o objetivo aqui é para dar uma ideia e que foi extraído de um livro, como eu já falei aqui, né? Depois eu posso até botar nos comentários quem é o autor, que agora aqui de cabeça eu não sei, mas eu fico devendo isso. Então, no livro faz-se a parábola de Jill e Joe, né? Average Joe, ou seja, mediano, investidor mediano, típico, vamos chamar assim. E Jill já vai ser uma pessoa diferenciada. Nós vamos ver aqui os pontos que fazem de Jill uma investidora melhor do que o mediano Joe, ou seja, o investidor pessoa física médio, em geral. E isso é importante para a gente tirar aqui como lições e poder investir melhor, estando ciente do que pode funcionar melhor para a gente, do que não pode funcionar tão bem. Então, a parábola parte de algumas premissas. A primeira delas é que ambos saem da faculdade aos 22 anos de idade, prontos para trabalhar e começar a ganhar dinheiro. O salário de ambos é em torno de $40 mil por ano, tá? O americano sempre pensa em termos anuais. Então, 40 mil ao ano. A idade de aposentadoria aqui ainda era 65 anos de idade, certo? Então, hoje já está em 70, se eu não me engano, na legislação americana, a idade de se aposentar. Mas esse é o padrão. E para os fins didáticos desse vídeo, nós vamos usar o mesmo número que foi utilizado no livro. E que eles iriam viver 20 anos após os 65, dependendo do pé de meia deles, da pensão deles. Então, se bem que hoje também outra observação é que qualquer conferência de planejamento financeiro, a expectativa de vida é em torno de 100 anos. Aqui seriam apenas 20 anos, né? 65 mais 20, 85. Ou seja, 15 abaixo do que seria o padrão, o correto para se usar em qualquer planejamento financeiro de qualquer pessoa hoje. Bom, para os dois são conscientes com relação à aposentadoria, já faz parte da cultura deles, principalmente lá nos Estados Unidos. Já se pensa, né, desde o primeiro dia de trabalho, você pode participar de um plano previdenciário, e o Brasil está cada vez mais perto disso, mas o importante aqui é frisar que os dois já têm essa mentalidade. Como hoje também no Brasil muita gente já tem essa preocupação, essa consciência, o que é muito importante. Os dois vão poupar 10% do seu salário ao longo aí de toda a sua carreira. Essa é a meta, de poupar pelo menos 10%. Os dois fazem uma pausa na poupança sistemática em torno de 30 e poucos anos de idade, né? Porque aí casa, tem filhos,
as despesas começam a extrapolar, sair um pouco do controle. Então há um período aqui onde eles precisam se reorganizar, precisam fazer ajustes. Tá? Isso que é importante. Os dois passam pela mesma situação para exemplificar bem que isso faz parte da vida de todo mundo, né? Eu também passei por isso, tenho 3 filhos, enfim, mas isso é outra história. Vamos lá. As diferenças, porém, aqui que começa a ficar interessante sobre o nosso propósito aqui. Jill, ela começou aos 22 anos, de fato. Ela já, com o primeiro salário, tirou os 10% e abriu a sua conta, provavelmente numa corretora, mesmo que não tenha sido, né? Esperou crescer um pouco para começar a investir e aprender a investir. Já o Joe, o investidor mediano, ele só começou aos 30 anos de idade. Olha só a diferença aqui, como que isso vai fazer bastante diferença lá na frente. Ele se achou ainda novo, 30 anos de fato, não é assim, não é tão irresponsável deixar para poupar só aos 30, mas aqui, Jill, aos 22 anos, iniciar a sua programação de poupança, de investimento é extraordinário. É de se tirar o chapéu para ela. Começar cedo, quanto mais cedo você colocar o dinheiro para trabalhar para você, melhor. Então isso aqui foi bem legal, foi bem sábio, bem inteligente. Mas enfim, antes tarde do que nunca. Mas isso é só para efeitos didáticos, para vermos aqui o impacto. E aqui é a questão de tempo, que a gente já falou isso nos 3 pilares para um investidor de sucesso. Um deles é o fator tempo. Tem que dar tempo ao tempo, deixar o ativo, os investimentos trabalharem para você. E para isso, muitas vezes, precisa-se de tempo. Para o efeito de juros compostos atuar a seu favor, a nosso favor. A estratégia de Jill, muito interessante, foi aplicar em ETFs, que hoje tem aqui no Brasil. São portfólios, carteiras que replicam um índice. No caso, lá nos Estados Unidos, pode ter sido o S&P 500, né, ou Dow Jones, não importa, ou Russell 2000. Mas aqui o importante é que o custo é muito baixo do ETF, ao contrário de fundos de investimento, que tem um gestor, que você terceiriza. Às vezes tem um fundo pop, um fundo popular, o gestor é conhecido e as pessoas aplicam o dinheiro ali na esperança de que tenha um retorno muito acima da média, até acima da média do índice. Né? No caso aqui no Brasil seria o índice Bovespa. E a Jill aqui aplicou a estratégia conhecida como buy and hold. Aplicou, deixou, esqueceu. Comprou, esqueceu. Deixa lá na carteira, deixa performar de acordo com o mercado, de acordo com o índice, sem fazer troca, sem girar patrimônio, sem seguir a dica de analista, de gestor, de barulho de mercado, do dia a dia, os ruídos do dia a dia. A Jill foi viver a sua vida, sempre fez isso, mas sempre fiel ao montante para aplicar ali, seguindo a sua estratégia. E o Joe, como típico mediano, gostava aí de ir atrás de uma dica, de ir atrás de gestor, de fundo, acabava pagando altas taxas, nem olhava isso, provavelmente, e quando trocava de ativo, gerava tributo. Enfim, não se preocupou com o lado que a gente já conversou aqui também, em um dos meus vídeos, sobre a estratégia de minimizar carga tributária e custos administrativos nos seus investimentos. Só fazendo isso você pode trazer para dentro da sua carteira muito dinheiro, ano após ano, com essa simples estratégia de minimizar custos administrativos e tributários.
O Joe não prestou muita atenção nisso. No final lá do período, aos 65 anos, a Jill acumulou um montante de 967 mil dólares e o Joe quase um terço do valor da Jill. Ele tinha um dinheiro? Tinha, né? Mas olha só a diferença. Começou cedo? Começou, mas poderia talvez começar mais cedo, sim. Quanto mais cedo, melhor. Então nós vemos aqui os três pilares, as três dimensões entrando em ação no comportamento e na estratégia de cada um. E aqui, de novo, é só para fins ilustrativos e transmitir um recado, né? Resultados passados não são garantias de resultado futuro. Tem que fazer um disclaimer aqui, mas isso é só para a gente realmente raciocinar, refletir principalmente sobre o nosso comportamento diante dos ativos, se a gente leva em conta uma estratégia para minimizar custos e minimizar carga tributária, ou se a gente é muito, tem a mão nervosa, gosta de mudar de ativo toda hora e acabamos elaborando uma estratégia que não faz sentido nenhum, ou que não segue o racional, que isso aqui, como a gente já viu no outro vídeo, é muito emocional. E o emocional ele acaba custando dinheiro e acaba sendo prejudicial. Sem falar que a renda, ela era 5 vezes maior para a Jill do que era para o Joe. E o Joe talvez fosse precisar continuar trabalhando. Talvez a Jill não, se tiver já, como a gente falou no último vídeo, um orçamento enxuto, talvez aí uma vida mais simples, mais organizada, mais eficiente, teria com esse montante mais do que o suficiente para sustentar o seu padrão de vida e a sua forma de viver de uma forma sustentável. Sem ter que se preocupar muito com o futuro e se sentir confortável com a sua carteira. Afinal de contas, ela carrega a mesma estratégia desde quando ela tinha 22 anos. Então, aos 65, depois de 43 anos, ela já conhece bem os seus ativos, já sabe bastante sobre investimento, sabe o que funciona e o que não funciona para ela. Enfim, ela foi eficiente e na sua eficiência ela ganhou dinheiro e acabou sendo eficaz porque ela atingiu o objetivo de ter uma vida sustentável, né? E muito importante, principalmente após a data, aí não está dando para ver, vou ver se eu chego aqui um pouquinho para trás, que é o pós-65. Ou seja, esse período pode ser antes, como a gente viu no outro vídeo, eu dei o exemplo de um sueco, PhD em física, que conseguiu se aposentar aos 35 anos de idade. Está lá no meu outro vídeo de orçamento doméstico. Mas é importante que em algum momento você decida e faça planos para não depender só da fonte de trabalho. Você pode trabalhar ou não por opção. Então esse planejamento, dando tempo ao tempo, tendo um comportamento mais eficiente, mais econômico, mais de deixar o ativo trabalhar para você, de chegar à sua meta. Aqui não chegou nem $1 milhão, mas tem gente que consegue viver muito bem com uma carteira de $1 milhão. Agora, 300 mil já realmente complica, principalmente se você tinha um padrão de vida mais elevado, muitos custos, etc. e tal. Então, isso aqui é mais para a gente refletir, para a gente, mais uma vez, pensar sobre esses conceitos, essas premissas, reforçar alguns conceitos que a gente tem trabalhado aqui nos outros vídeos, com relação a dar tempo ao tempo, com relação à psicologia do investidor e com relação a você se sentir confortável com a sua carteira, porque cada carteira tem a sua cara. Então, é importante que você tenha um alto grau de confiança no seu plano, com um orçamento enxuto e com ativos que vão trabalhar para você ao longo aí de uma jornada para que você possa atingir o seu objetivo e ter opções. E é por isso que nós estamos aqui, para falar aí sobre dinheiro,
para, na verdade, não ter que nem se preocupar muito com ele, né? Como dizia uma outra pessoa que gosta de ter dinheiro justamente para não ter que se preocupar com o dinheiro. É isso, pessoal. Valeu, obrigado aí, deixe seu comentário, pode dar aí um feedback e sugestões aí para os próximos vídeos. Obrigado, abraço e até o próximo vídeo.